é um privilégio, mas é muita responsabilidade estar aqui no púlpito, né, para transmitir aquilo que Deus já colocou em nosso coração. E a nossa oração e o nosso desejo é que Deus fale nesta manhã ao seu coração. Eu estou muito feliz porque a gente já pôde, né, de uma maneira alegre, de uma maneira espontânea, já pudemos através dos cânticos adorar a Deus, louvarmos a Deus. E esses cânticos não foram escolhidos por mim, mas no meu entendimento são cânticos que glorificam o nome do Senhor. E nesta manhã nós viemos com esse propósito de glorificarmos o nome do nosso Deus, porque só Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Só Deus é grande, amém? Eu gostaria de convidar os amados irmãos a abrir as suas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler o verso 1 e o 2, a parte A. Gênesis, o livro do princípio. Antes de nós fazermos a leitura, um dos cânticos que nós entoamos, ele diz assim: só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não sei quantos fizeram desse canto com oração a Deus. Senhor, a tua graça me basta e a tua presença é o meu prazer. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, o 2 só a parte B, a parte A diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí a parte A do verso 2 diz: a terra porém estava sem forma e vazia. Vamos orar. Deus, nós queremos te louvar, te bendizer, te glorificar nesta manhã, te pedindo a tua direção, te pedindo a tua orientação, te pedindo, ó Deus, a tua ajuda para que nós possamos ser apenas instrumento nas tuas mãos, que nesta manhã teu nome possa ser grandemente glorificado. Ó Deus, como tu já falaste ao meu coração, fala ao coração da tua igreja, que como tu me exortaste, exorta também a tua igreja, para louvor e para a glória do teu nome. Amém? Irmãos, se nós dessemos dar um título a essa mensagem, e vamos dar um título a essa mensagem, a mensagem diz assim: a grandeza de Deus é insondável pela mente humana. Vamos repetir comigo? A grandeza de Deus é insondável pela mente humana. Nós acabamos de vivenciarmos um evento de grande porte a nível mundial. Foram momentos onde houve uma mobilização, creio eu que no mundo inteiro, e no nosso país não foi diferente. Mas acabou, finalizou. Só daqui agora a 4 anos. E o que a gente pôde ver, o que a gente pôde perceber, particularmente aqui na nossa nação, no país, foram pessoas se mobilizando e deixando de ir para o trabalho por conta desse evento. No dia de jogos da seleção brasileira, muitos deixaram de ir ao trabalho, nem se preocupavam com as consequências que poderiam trazer para elas. Mas mesmo assim nós pudemos ouvir pelas entrevistas que eram feitas na televisão, muitas pessoas dizendo: depois eu resolvo isso com o meu patrão. O que importa para mim nesse momento é ver a seleção brasileira jogar. Pessoas criando e defendendo ídolos, chegando até a ter desentendimento. Mas pessoas criando e defendendo ídolos, pessoas derramando suas lágrimas, chorando por momentos de vitórias e por momentos de derrota, colocando a sua esperança, a sua alegria de uma possível vitória em uma partida de futebol.
cometendo até loucuras para participar desse momento. Foi assim ou não foi, irmãos? Não é assim que a gente viu a nação brasileira se comportar nesses dias de Copa? E infelizmente muitos de nós estamos introduzidos no meio desse povo. Eu não vou falar como, no geral, como as igrejas evangélicas, mas eu vou falar um pouco, me permitam, porque meu dia a dia, espiritualmente falando, é aqui na igreja batista, é aqui na nossa igreja, é aqui que a gente comunga, é aqui que a gente participa da comunhão dos santos, dos escolhidos de Deus na primeira igreja batista. E a gente tem dificuldade de entender porque há uma inversão de valores. E nós podemos ver isso com muita clareza aqui na nossa igreja. Quando há uma mobilização tão grande nesse evento que são alegrias passageiras, alegrias momentâneas, e muitas das vezes a gente deixa de vir à igreja por qualquer outro motivo, mas não deixa de se mobilizar para assistir uma partida de futebol. Temos dificuldade em ver a igreja com a presença maciça dos irmãos nos domingos pela manhã, nos domingos à noite, nas quarta-feiras, por que não dizer nos cultos do sábado, né? Nos cultos do sábado a gente vê um grupo de irmãos perseverantes, insistentes, buscando a Deus. Mas eu tenho certeza, irmão Eli, se fosse uma partida de futebol da seleção brasileira e aqui tivesse um telão, essa igreja não cabia de tanta gente vindo assistir a partida de futebol. Mas para adorar o Deus Criador de todas as coisas, o Deus Supremo, o Deus que criou e sustenta todas as coisas, nós não estaríamos aqui. Nós estamos invertendo valores. Nós estamos deixando de adorar o Deus verdadeiro para adorar as coisas. E Deus não tem se agradado desse nosso comportamento. Tenho certeza absoluta que Deus, Ele não tem se agradado do nosso comportamento, porque nós não estamos sendo verdadeiros adoradores. Deus, Ele é digno de receber de cada um de nós toda a adoração. Eu pergunto, como foi que Deus criou todas as coisas? Como Deus criou todas as coisas? Se a gente fosse ler o capítulo 1 e o verso 2, já lemos diversas vezes, mas na sua palavra diz que Ele criou todas as coisas com o poder que há na sua palavra, com a sua vontade que é soberana. Deus criou todas as coisas. Capítulo 1, verso 1 diz que no princípio Deus criou todas as coisas, e isso derruba por terra a teoria dos ateus que diz que o mundo foi criado por uma explosão. Derruba por terra. Derruba por terra também a teoria de que existia já matéria quando Deus começou a criar as coisas. Ele criou as coisas, todas as coisas do nada, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. Só Ele é Deus. Verso 3, capítulo 1 diz assim: e disse Deus, no 6, e disse Deus, no 9, no 9, e disse Deus. Ele foi dizendo, e as coisas foram sendo criadas pela sua vontade soberana e pelo seu poder. Quais os materiais que Deus usou na sua criação? Que conselho Ele tomou? A quem Ele consultou? Ele criou todas as coisas, porque Ele é Deus, e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus é grande. Deus é grande. Você pode louvar a Deus? Não há Deus maior, não há Deus melhor,
glória a Deus. Pode exaltar o nome do nosso Deus. Ele é grande. Só Ele é digno de receber de cada um de nós todo louvor e toda adoração. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele falando sobre fé. E ele, no seu entendimento, um entendimento racional, um entendimento que cada um de nós devemos ter, um entendimento racional sobre a vida, sobre a existência desse Deus. Ele diz: pela fé, 11:3, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Ele está dizendo aqui: olha, pela fé nós cremos que Deus criou todas as coisas, das coisas que não existiam. Ele trouxe a existência das coisas que não existiam. Esse é o nosso Deus, a quem nós servimos, ao Deus a quem negligenciamos a adoração, o louvor, ao Deus Criador de todas as coisas, que nós estamos em falha com Ele. Nós precisamos refletir, nós precisamos nos dobrar a esse Deus ao qual nós dizemos que servimos. Neemias, no capítulo 9 de Neemias, ele faz uma confissão de pecado pela nação de Israel. E depois de Neemias falar de todos os feitos maravilhosos que Deus fez na vida do povo quando estava saindo do Egito, Neemias fala de todas as benesses que Deus fez. Mas também lá na frente ele fala das mazelas, do comportamento de insubordinação do povo de Israel para com Deus. Mas Neemias, no capítulo 9, no verso 6, em um momento de confissão a Deus pelo povo de Israel, ele reconhece, ele diz: só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nele existe, os mares e tudo que nele existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Isso foi Neemias falando para Deus no momento de confissão de pecados, falando a Deus sobre as mazelas do povo de Israel, pedindo desculpa a Deus. Mas Neemias reconheceu que Deus foi o Criador e é o Criador e sustenta com o poder que há na sua palavra. O salmista no capítulo 33, e eu gostaria que a igreja pudesse estar acompanhando essa leitura comigo, no capítulo 33, Salmos 33, nós vamos fazer a leitura desse salmo que é belíssimo. Salmos 33 é um salmo de louvor ao Criador. E o salmista Davi, ele diz: exultai, ó justo, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Você se considera reto diante de Deus? Então louve a Deus, fica bem louvar a Deus. Aí ele continua, diz: celebrai o Senhor com harpa, louvai com cântico no saltério de 10 cordas, entoai um novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército dele. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerras as grandes vagas. O salmista, louvando a Deus, ele faz uma exaltação ao nome desse Deus, Criador de todas as coisas, mas ele também diz que Deus é o Deus que criou os céus e criou a terra, porque só Ele é Deus. O profeta Isaías, no capítulo 42, verso 5, também ele reconhece que Deus é o Criador, que Deus é o sustentador, e ele diz: é o Deus que diz, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, e que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que nela andam. Se nós observarmos, irmão, de Gênesis a Apocalipse, os escritores da palavra sagrada, todos eles reconhecem que Deus é o Criador, que Deus foi quem formou os céus e a terra, que só a Ele nós devemos adorar, que só a Ele nós devemos glorificar, que só a Ele nós devemos nos curvar, porque Ele é Deus, Ele é santo,
e só Ele é digno de receber de cada um de nós toda a honra e toda a glória. O escritor dos Hebreus também diz, no capítulo 1, no verso 3, a parte A, a parte B, ele diz que Ele criou todas as coisas e as sustenta pelo poder que há na sua palavra. Deus é poderoso, Deus criou, Ele cuida, porque Ele é Deus. O profeta Isaías também no 40, no capítulo 40, versos 12 ao 14, eu gostaria que nós também fizéssemos a leitura desses 3 versos. Isaías 40, e nós temos que entender, irmãos, pela fé, porque tudo está no controle, nada foge do controle de Deus. Isaías 40, na minha Bíblia tem dizendo assim: a majestade de Deus, a majestade do Senhor. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Vou fazer só uma colocação aqui. Nós também há pouco tempo pudemos vivenciar um momento, não sei se foi nas Filipinas, foi num país aí que 11 jovens entraram numa caverna para se amparar da chuva, e eles adentraram, porque cada vez mais eles iam adentrando, parece que a história diz assim, porque o volume da água ia subindo, e então eles não tinham como recuar, eles foram entrando, e até chegar naquela condição que todos nós tomamos conhecimento, né? Imagine você, num lugar muito distante daqui, era água, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus, esse Deus a quem nós servimos, esse Deus Todo-Poderoso, Ele toma toda a água do universo, toda a alma do mar. Aonde? Na palma da sua mão. Esse aqui é Deus poderoso, irmãos. Pode glorificar a Deus. É esse o Deus que nós servimos. E às vezes nós não enxergamos. Às vezes nós não queremos enxergar essa grandeza de Deus. Às vezes nós não enxergamos. Nós, irmãos, a partir de mim, temos sido negligentes na adoração a esse Deus. Quem recolheu na terça parte um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria, lhe mostrou o caminho do entendimento? Quem, irmãos? Quem? Ninguém, porque Deus, Ele é único e Ele é o Deus Todo-Poderoso. João, o evangelista, quando ele escreveu Apocalipse 4:11, ele fazendo uma menção de exaltação à criação de Deus, quando ele diz que viu o trono de Deus, no capítulo 4, verso 11, ele diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas por tua vontade, elas existem e foram criadas. Você pode repetir comigo? Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos.
Deus, ele criou e controla todo o universo. Por mais o homem, que a natureza queira se manifestar, mas tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo está debaixo da mão potente de Deus. Jó 37, do verso 3. Jó 37, do verso 3 ao verso 7, e depois o verso 10. Ele diz assim: Ele solta por debaixo de todos os céus, e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois deste ruge a sua voz, troveja com os trondos da sua majestade, e ele já não retém o relâmpago quando lhe ouve a voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque ele diz: a neve cai sobre a terra, e a chuva e o aguaceiro, sedes fortes. Assim torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. Às vezes nós humanos queremos dar uma ajudinha a Deus, queremos ver se podemos fazer alguma coisa para que Deus possa fazer algo em troca para nós. Mas a vontade dele é soberana. Ele é o Deus perfeito. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. O Salmo 135, permita-me a gente fazer essas leituras, porque são leituras que exaltam a Deus, são leituras que glorificam a Deus, são leituras de homens que escreveram a santa palavra e glorificaram a Deus na sua palavra que ele deixou escrita para nós. Ele diz assim, ó, o Salmo 137, no verso 7, diz assim, 135 verso 7, perdão, 135 verso 7. Ele faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus reservatórios. Tudo está debaixo do controle dele. A chuva, o relâmpago, a neblina, o sol, a lua, tudo está debaixo do controle desse Deus, porque Deus é grande, Deus é poderoso. O controle de Deus não cessa com as forças interpessoais, com as forças que o homem acha que tem, nem com as forças que nuvem, chuva, relâmpagos, né, imaginam que tem, porque todos eles obedecem ao Deus Criador de todas as coisas. Eu fico impressionado quando o salmista escreveu o Salmo 139, que ele exalta Deus nos seus atributos, na sua onisciência, na sua onipresença e na sua onipotência, porque ele reconhece essa grandeza de Deus. Interessante que ele começa escrevendo e diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Você já fez essa confissão a Deus? Nós já fizemos essa confissão a Deus nas nossas orações. Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Você já fez esse reconhecimento diante de Deus? O salmista fez: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. E ele continua: sabes quando me assento e quando me levanto. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra nenhuma chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim põe as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ele reconhece que Deus é o Deus onisciente, que sabe todas as coisas, conhece Ele nos mínimos detalhes, conhece quando Ele se levanta, quando se assenta. Deus conhece cada um de nós. Ele não só conhece ao salmista, mas aqui ficou escrito para nós entendermos que Deus tem um controle sobre nossas vidas. Ele sabe, Rosvaldo, todas as coisas de você, porque Ele foi quem te criou, Ele foi quem te formou. E
Ele tem o domínio sobre você, Ele tem o domínio sobre mim, Ele tem o domínio sobre todos nós, porque Ele foi quem nos criou, Ele foi quem nos formou. E o salmista, ele prossegue e ele fala da onipresença de Deus no verso 8. Ele diz: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. É reconhecer que Deus está no controle de tudo. Eu lembro que nós estávamos participando, eu até já falei isso aqui, alguns irmãos até já ouviram, e talvez alguns até testemunharam. Nós estávamos participando de um encontro de casais, e no encontro de casais, quem faz parte na preparação, na ajuda, né, na execução, não necessariamente precisa ser evangélico, né? E tinha pessoas de outras crenças. Quando foi um dia nós trabalhando, um senhor chegou e perguntou para o líder dele, eu estava presente: rapaz, eu estou com vontade de acender um cigarro, eu posso? Aí aquele cidadão sabiamente disse: pode, não tem nenhum problema, você só não vai poder fumar aqui. Aí ele disse: mas eu vou fumar onde? Ele disse: procura um lugar onde Deus não esteja lhe vendo fumar. Aí ele disse: mas como? Mas como? Deus sabe todas as coisas. Ele disse: é verdade. Agora você ainda precisa fazer uma confissão a respeito do Salvador, do seu Filho Jesus Cristo. Para onde ele ia se esconder? Como ele ia se esconder? Nós não podemos esconder nada de Deus. Tudo está patente aos olhos de Deus. O salmista descreveu muito bem: se subo aos céus, lá estás. Se descer ao mais profundo abismo, lá estás. Não, irmãos, não tem como nós fugirmos de Deus. Todos os nossos atos estão descobertos aos olhos de Deus. Todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos está patente aos olhos de Deus. Não precisa nós nem fazermos. No início o salmista diz logo que Deus sonda, Ele conhece até as intenções do nosso coração, até aquilo que nós estamos planejando, pensando em fazer, de bom ou de ruim. Deus sabe. Deus sabe, irmão Pedro, porque Ele é Deus. Quem somos nós para questionar? Quem é o homem para questionar esse Deus? O salmista continua e ele diz no verso 9: se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas para o Senhor, porque Ele é luz. Onde Ele entra, não existe treva, porque Ele é luz. Onde Deus entrar, o mal tem que sair. Onde Deus chega, o mal desaparece, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o salmista, reconhecendo esse domínio de Deus sobre todos nós, sobre Ele, ele diz: pois tu me formaste o meu interior, e tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, Senhor, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entristecido com as profundezas da terra. Louvado, glorificado e exaltado seja esse Deus Todo-Poderoso. Louvado, glorificado seja esse Deus a quem nós devemos nos curvar, a quem nós devemos adorar, a quem nós somos devedores de todo louvor e de toda adoração. Nós precisamos, na verdade, a cada momento e a cada instante, reconhecermos que nós somos devedores a Deus, reconhecermos que nós precisamos de Deus a todo instante, reconhecermos que sem Ele, como o próprio Jesus Cristo falou, nós não somos nada e não podemos fazer nada. Somos totalmente dependentes desse Deus. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Quão grande
sua voz, prender com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e a tempo está em suas mãos. O começo, meio e fim, o começo, meio e fim. Eles se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Sobre todo nome é o seu, Ele é digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, Ele é digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande É o meu Deus, cantarei. Glória, glória sobre Grande é o meu Deus, e todos hão de ver. nós reconhecemos Grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu glória seja dada ao Senhor. Que nesta manhã Deus possa ter falado aos nossos corações, que nós possamos pedir perdão a Ele, porque muitas das vezes nós somos vencidos pela acomodação de nossos lares. Nós somos muitas das vezes egoístas, deixamos de fazer as coisas de Deus para usufruir daquilo que Deus tem nos dado, e não reconhecemos que Ele é quem nos dá e sustenta a cada um de nós. E Ele nos inquiete para que possamos verdadeiramente servir a Ele de uma melhor forma. E que Ele continue nos abençoando, continue nos guiando, nos protegendo.
e que nós possamos, onde quer que nós sejamos, trocarmos os nossos ídolos que tanto nós defendemos e vamos glorificar mais a Deus onde nós estivermos presentes. Falar mais de Deus, falar mais da sua obra, falar mais do que Ele tem feito na sua vida, na minha vida e na vida da sua igreja. Porque muitas das vezes nós chegamos em determinado locais e nos igualamos àqueles que não adoram a Deus, quando deixamos de glorificar a Deus e começamos a idolatrar o homem. Deus nos abençoe e nos ajude a adorá-lo.